Glória a Deus, a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos comentar algo bem interessante? Vamos falar disso aqui, especificamente. Essa portada de revista aqui, olha, o mundo em breve entenderá, nada pode parar o que está por vir, postou Donald Trump na sua rede social. E isso, amados, tem um significado. E na sua mão, nessa foto, você vai observar que ele tem dois símbolos aqui. A letra Q e o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. O que isso significa? Vamos ver o que isso significa? Aqui está o Tav. Esse é o Tav do alfabeto hebraico, vê? Ele é o Tav e significa marca. É uma marca. Ele está anunciando a marca da besta? Por que ele colocou essas duas letras? Qual é o simbolismo de tudo isso? Amados, você vê na Bíblia a marca. Você vê a marca do sangue do Cordeiro que livra da morte, né? Essa marca foi transformada em Aleph e Tav no Apocalipse. Apocalipse 7, do 3 ao 5, lemos que os 144.000, eles receberam uma marca das 12 tribos de Israel, eles receberam esse sinal. E em Apocalipse 9, 4, e deram ordem para não fazer mal aos que têm o selo de Deus, que têm a marca de Deus, foi dada a ordem para que não os fizessem mal, né? E em Apocalipse 14, demonstra que os marcados estarão com o Cordeiro sobre o Monte Sião, 144.000 estarão aí. Então você vê essa marca, né? Sendo falada. Glória a Deus, aleluias. Vamos analisar a respeito dessa marca, o que significa. O que significa isso que ele colocou aí? Qual que é a mensagem que Trump quer nos dizer? Vamos por parte. A letra Q, na realidade, ela não existe não existe o Q no alfabeto hebraico. Mas o Q no alfabeto hebraico é a letra Q-O-F. Se lê Kuf ou Kof, tá? Então essa seria a tradução da letra Q em hebraico, é o Kof, tá? Que para nós é o Q. O Kof, então, no hebraico seria a letra P. Deu para você entender? No hebraico não existe essa letra, essa bolinha com esse rabinho, não. Aqui não. No hebraico, o que é para nós essa bolinha, é um P, a figura de um P. Tá, vamos continuar. E para ler essa palavra, lemos Kof. Com que mesmo? Kof. Interessante, né? A palavra significa kavod, que significa peso. Metaforicamente se traduz como honra, como glória, esplendor e majestade. Então, quando ele coloca essa letra P e faz assim, com o mundo na mão, o mundo atrás, e ele faz assim, ele está no sentido de glória, de glorioso, de majestade, de receber no poder, ou seja, ele está olhando para ele como uma imagem a quem vem a glória, não? Porque as letras que está na mão dele está nos falando o que ele está realmente pensando, não? Porque está falando de glória, está falando de esplendor, está falando de majestade. O gesto dele também nos fala isso, não só a letra, mas o gesto que ele coloca as mãos assim, fala de majestade. Olha para você ver aqui, ó. Esse gesto de majestade, né? E
Essa palavra deriva de uma raiz cotopar, que implica a ideia de pesado, importante, tá? De peso em relação à importância, tá? E na Bíblia é usada para descrever tanto a presença como o poder de Deus como importante ou o mérito de uma pessoa, tá? Pode descrever o mérito de uma pessoa. Então ele tá aí num sentido de mérito, tá? Coroado, cheio de esplendor, cheio de majestade, mas essa foto ele tá querendo passar para nós o mérito que ele tem como pessoa. Traduz também como reconhecimento da sua importância. Kavod de Deus significa glória de Deus, tá? Isso é a sua essência, é a presença da sua manifestação. E o significado dessa letra é muito interessante para o dogmatismo judeu-cristão, que Kof, que é o P, significa olho da agulha. E nos lembra da passagem bíblica do Novo Testamento que o próprio Jesus citou, onde ele falou que um rico não pode entrar, é mais fácil entrar um camelo no olho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ele também está fazendo uma analogia com isso. O Trump está fazendo uma analogia com isso. E o interessante é o que isso simboliza para essa nova era agora. O simbolismo, como eles pensam em relação a essa porta, que é esse buraco, não, o olho da agulha. Porque o P, em hebraico, é uma imagem de um machadinho, tá? Eu vou explicar isso, vou terminar isso e explico isso. Então, amados, em Marcos 10, 25, fala a respeito dessa passagem, né, de Jesus, falando que um rico não pode entrar no reino do céu. E você olha, Trump representa a elite, representa os ricos que não podem entrar no reino do céu, que o Senhor falou que era muito difícil eles entrarem. Então, amados irmãos, o que a nova era pensa disso? Na nova era, eles têm rebatido esse dogmatismo do voto da pobreza. Justamente, se você analisar esse voto da pobreza que a nova era tem usado esse dogmatismo, em relação à Agenda 2030 da ONU, que está por começar mundialmente. Então, se você analisar essa Agenda 2030, você vê que eles têm na sua agenda falando a respeito desse voto de pobreza, que um não pode ter duas casas e tal, que tem que ser tudo dividido, tudo compartido e tudo. Isso é o que está estabelecido aí. Aí vamos ver o que eles pensam. Explicando, então, aí eles pensam, ele tem esse dogmatismo como um voto de pobreza, explicando que o olho da agulha era uma pequena porta muito estreita que existiu realmente naquela época em Jerusalém. Olha a ideia deles, eles estão explicando isso. E Kof, que é a letra Q, é a letra que nos ensina a depurar nossos desejos de receber, egoísta, forças impuras, o qual a tarefa muito difícil quando estamos atados, né? É uma tarefa muito difícil deixar o egoísmo, deixar esses desejos quando está atado e está dedicado a idealizar o nosso ego, o qual é uma tarefa... tô voltando. Se vemos a grafia do Kof, que é a letra P, né? E que para eles, o modo de pensar deles é que o P é a imagem de um machadinho, tá? Para cortar. Então, eles entendem que como essa letra simboliza esse machadinho e essa letra está falando dessa passagem de Jesus, de que um rico não pode entrar no buraco da agulha, eles falam na nova era que o P,
que a machadinha, né, é para abrir um pouquinho mais de buraco nesse buraco da agulha para poder passar, para eles passarem. E é engraçado, né? Que cabeça é essa? E o seu segredo empequenecer-nos para passar no olho de agulha não é reduzir a grandeza deles, senão que ter na mão esse machadinho, esse instrumento, que permite eles moldar, tá? Essa porta para eles poder entrar. E dentro da visão da nova era, o que nós escutamos? Vocês que estão mais informados, talvez já escutaram a respeito dos planos deles, de preparar uma nave, de preparar os bunkers, de esconder debaixo da terra, estão preparando alimentos, porque eles sabem o que vai vir. Então, preparar naves para ir para tal lugar. Então, eles estão dando um jeito, eles estão com o machadinho na mão para poder dar um jeito. E outros jeitos que eles estão criando a respeito, por exemplo, de querer a transferência de alma, transferência de corpo. Estão fazendo pesquisa nos laboratórios para que seu corpo seja eterno, clones, e aí vai. Não vou entrar muito nisso não, mas vocês podem entender a cabeça desse povo. Então, amados, eles creem que estreitando, que a porta estreita que divide a Malhut de Yesod, não sei falar hebraico, a nossa justa medida, a medida da nossa alma, tá? Eles estão fazendo esse buraquinho, essa portinha da salvação, a medida da alma deles, para eles conseguirem passar. Eles pensam nisso. É o que esse estudo, porque eu busquei isso aqui, esse significado em Wikipédia, e sai isso. Esse estudo que está feito em relação à consciência que eles têm de serem salvos, não entrando por essa porta que é Jesus, mas entrando por essa porta que eles mesmos querem dar um jeito. Essa é a visão escura da elite. E o outro simbolismo que eu falei é a marca. Efésios 1,13 também. Vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e havendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo de Deus e da promessa. Então a porta está aberta para quem é selado, para quem tem o selo de Deus. Não é para quem vai dar um jeito nela, não. Então por isso que eles estão com todos esses planos da agenda escura para dar jeito nelas. Nessa porta, né, estreita. Aonde essa porta deles só vai entrar eles mesmos. Nós não entramos nessa porta e nem queremos entrar nessa porta. Se eles querem isso, que vayam sozinhos, né? Porque essa porta da escuridade aí, da escuridão aí, nós não queremos ir para ela não. E buscar essas medidas de salvação para esse tempo não. Amados, o que ele está verdadeiramente anunciando com isso? Ele está anunciando a marca desse novo tempo. Ele está anunciando o tempo que está iniciando agora, que vai iniciar agora. Que é a implementação dessa marca para entrar nessa porta deles aí. Mas nós já temos a nossa marca, que dá a entrada à salvação, às portas do reino dos céus. E para entrar na porta que eles querem que toda a população entre e levar, vai ter que colocar essa marca deles, tá? Então, por isso que ele coloca nessa revista tão claramente escrito: o mundo em breve entenderá e nada pode parar o que está por vir, e coloca justamente a marca e faz essa analogia
com essa letra hebraica que fala a respeito, ou seja, de uma certa forma, até usando essa letra hebraica de Kuf, né, que é o P, ele está, no caso, dizendo eu sou. Olha, o mundo vai saber. E como ele coloca as mãos para cima, ele faz no sentido de esplendor e de glória, que é o sentido da letra Q em hebraico que está na sua própria mão. Então até isso ele cuidou para fazer. Até isso ele teve o cuidado de fazer. Colocar na sua mão e... não estou conseguindo abrir. Vou ver se eu consigo aqui. Não. Colocar na mão essas duas marcas. Muito significativo. Não tô conseguindo fazer não, mas aqui tenho. Vê? Aí pega a minha janela lá, mas você tá vendo direitinho. Depois você pega aí na internet mesmo pra você ver. É um Q. E olha o jeitinho da mão. Não é interessante o jeitinho da mão? Tão singela. Parece até espiritual. Tão espiritual. Então, amadas, esse povo não dá ponto sem nó, não. Estejamos atentos. Dia 23 de setembro, igual eu falei a respeito de setembro ele vai estar dando um discurso na ONU, tá? E Lula vai ser o primeiro a discursar na ONU dia 23 de setembro, tá? Nesse negócio. Então, dia 23 de setembro, o Senhor tem dado sonho para muitas pessoas, justamente marcando essa data, 23 de setembro. Todo mundo ficou doido com essa marca, com essa data, porque não sabe o que vai acontecer. E o Senhor anda falando a respeito de, né, pessoas tendo muito sonho a respeito de setembro. Não vou entrar em detalhe, não, porque eu já falei um pouquinho com vocês a respeito disso. Então, amados, muitos compreendem que é a entrada à grande tribulação, sabendo que a guerra em Israel começou em 2023, né? Sabendo que passamos pelo Covid em 2019, 21 foi um ano da marca, né? Da abelha picando todo mundo, mordendo todo mundo, né? Então, a injeçãozinha da abelha em 2021. Então, todos esses acontecimentos, tá? Com datas, são tudo programados e muito proféticos, porque tem a ver com alinhamentos planetários, tem a ver com movimento, com sinais no céu. Porque o Senhor disse que nada ia ser feito sem antes ele nos dar sinal, tá? Então ele dá sinal para nós. Não significa que a elite escura tá fazendo coisas programado. Não, Deus falou que ia avisar, era para nós nos avisar de todas essas coisas. Pode ser que eles marquem as reuniões deles e tudo estão marcando com data e tudo. Mas o interessante, eu estava analisando hoje a respeito dele e deixa eu ver o que eu anotei aqui. Mas ele tomou posse em 2017 e 2017 aconteceu o sinal da mulher de Apocalipse 12 no céu, tá? E ele tomou posse justo no alinhamento planetário. Desculpa. E ele toma posse em 2017, justo, quando acontece o sinal da mulher, anunciando, de Apocalipse 12, anunciando a vinda do Senhor que está próximo. 2017, dia 20 de 2017 ele toma posse, de setembro, 20 do 9 ele toma posse,
Setembro não, amados, desculpa, janeiro. Dia 20 de janeiro de 2017 ele toma posse e depois, 7 anos depois, certinho, dia 20 de janeiro de 2025, ele toma posse. Epa! Posse de novo, desculpa. Deu soluço. Ele toma posse de novo depois de justo 7 anos. Tudo isso tem uma simbologia por causa do número 7, a perfeição. Depois aconteceu um alinhamento de planetas, de 6 planetas, 3 vezes, 6, 6, 6, formando o número 666, o número do homem. Aí ele toma posse nesse último alinhamento de 6 planetas que formaram o número 666. E depois tem um alinhamento de 7 planetas. E agora, em setembro, um novo alinhamento. Mostrando nessa reunião onde eles vão assinar esse acordo, tá? As nações estão aí para assinar o acordo. Então, por isso que ele fala, o mundo em breve entenderá. E ninguém pode parar isso, não. Ninguém vai poder parar o que está por vir. Realmente, ninguém vai poder parar. Porque eu sei. Tá difícil aqui, desculpa. Não foi previsto esse soluço. Realmente, ninguém pode parar o meu rei. Eles acham que ninguém pode parar eles. Que ninguém pode parar os planos deles e tudo o que vai acontecer. Mas eles não sabem que acima deles está o nosso Deus. Que ninguém vai parar é o nosso Deus. Eles vão parar. Vai ter uma reta final para eles. Mas quem vai parar eles vai ser o nosso Deus. E eles não entendem isso, né? Mas glória a Deus. Está no nosso tempo. Está no tempo da igreja. Está no tempo de sermos levados já. Está no tempo de entrar nessa grande tribulação. Que por mais que difícil vai ser para alguns, mas vai ser para a glória de Deus. Porque vamos... daqui a pouco o Senhor vai vir nos levar, nos retirar de tudo isso. Eu vou ter que parar esse vídeo, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que tenha entendido um pouquinho a respeito desse que esse povo anda fazendo aí, né? Um abraço grande.